O conceito de ESG reúne políticas de meio ambiente, responsabilidade social e governança. Ele preconiza que organizações e investidores devem levar em conta os custos ambientais e sociais nos negócios para que haja um desenvolvimento sustentável e justo. Nessa edição de O Rio é Tech, nós vamos mergulhar nesse tema ao lado da Renata Mondelo, que está aqui à minha frente, jornalista, especialista em marketing, ESG e diversidade, fundadora da Diversa Comunicação Consciente, uma consultoria de comunicação que elabora estratégias e narrativas voltadas para o letramento em ESG nas organizações. Aqui ao meu lado, a Daniele Carneiro, ou Dani, formada em Direito com MBA em Gestão de Negócios, Finanças Corporativas e Design Thinking, e é especialista em investimento social privado, com foco na intermediação entre investidores sociais e organizações ou negócios de impacto socioambiental. E aqui na minha frente eu tenho Isaac Rubinstein, que é formado em Engenharia Naval e Oceânica, com especialização em Finanças Corporativas e em Engenharia de Energia. É cofundador e CEO da Atmos, uma empresa que desenvolveu um sistema inovador para compensação ambiental de empresas. Sejam bem-vindas, seja bem-vindo ao estúdio. Agradeço demais a presença de vocês aqui hoje nos estúdios da Band News FM e a gente conta com o Vinícius pilotando todo o equipamento aqui para a gente. Renata, eu vou começar com você e vou começar pelo começo. Qual a origem do ESG e quando você começou a se interessar por esse assunto? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui do lado dessas feras. E achei ótimo você começar pelo início mesmo, né? Porque existe uma grande confusão entre conceito de ESG, de sustentabilidade. Na verdade, toda essa temática começa com uma palavra que se chama cuidado. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de cuidado com o meio ambiente, cuidado com pessoas, mas esse processo de amadurecimento do que seria o cuidado, do que seriam essas novas práticas, ele começa há muito tempo atrás, né? Com discussões sobre justiça social, sobre meio ambiente, sobre crise climática, né? Então, por exemplo, em 1972, na Conferência de Estocolmo, a palavra sustentabilidade foi lançada, digamos assim, né? Entre aspas, ela foi lançada e o conceito ali era falar pura e simplesmente de meio ambiente. Começavam a aparecer os passivos ambientais, né? Então, a gente tinha as leis ambientais, as empresas produziam, né, faziam o seu day by day, mas ainda a gente não tinha concebido os resultados e as consequências daqueles projetos. Então, começa dessa maneira. Então, primeira conversa o que a gente vai fazer com os passivos ambientais. Nesse momento, sustentabilidade era só meio ambiente, né? E aí começam os filmes mirabolantes, com grandes catástrofes, né? Nova York sendo decapitada, né? Enfim, e água para tudo que é lado. Enfim, começa muito essa especulação em relação ao meio ambiente. O tempo passa. E aí a gente começa a ver consequências em outras pontas, digamos assim. Então, em 94, o John Elkington, que ele é um sociólogo britânico, ele traz a discussão sobre meio ambiente, mas ele traz também, o meio ambiente não está sozinho. Quem é que faz tudo o que está acontecendo? É o homem. Então, a gente precisa tratar do social e vamos tratar também do financeiro. Então, ele traz esse conceito do triple bottom line, né, que é o conceito de você olhar para o meio ambiente e atrelar as questões sociais e as questões financeiras. Nessa época, a gente depois começa a ver que essas consequências, elas também entram num outro processo, num processo de ética, num campo onde a gente começa a ouvir Lehman Brothers, grandes escândalos, Enron, BP, né? A gente começa a entender, peraí, as empresas precisam se responsabilizar. Então, vem uma palavra chamada governança, que traz a responsabilidade, né, dessas ações
para essas novas letrinhas. Então, aí vem um novo tripé. Quem traz essa discussão é o Kofi Annan, numa conferência da ONU. E ele diz o seguinte, eu vou fazer um desafio aqui. Eram 50 empresários, né, os maiores empresários do mundo, e ele traz um desafio. Eu queria que a gente começasse a pensar essas empresas sobre a ótica do lucro. O lucro, acima de tudo, o lucro sem transparência, o lucro fazendo maquiagens, né, fazendo greenwashing. Então, vamos repensar isso. E aí nasce, então, o ESG, né, o famoso ESG, que em inglês as letrinhas querem dizer o E, Environment, o S, Social, e o G, Governance, que em português a gente traduziu, né, para o ASG, que é ambiental, social e governança. Né? Então, a partir de agora, as empresas têm que ser muito responsáveis pelas suas ações. Não só porque a gente precisa... É uma questão agora de sobrevivência, né? A gente está assim com a espada. Coronavírus, né? Acho que já passou daqui a pouco. Já passou. Sobrevivência. É sobrevivência. Agora é por bem ou por mal. É Então, uma assim. olhar para urgência, isso, porque E aí, essa provocação do Kofi Annan, ela faz um divisor de águas muito profundo, que é o seguinte: as empresas têm que ser cobradas por isso. E aí o mercado financeiro entrou também. Agora vai ser no bolso. E a gente, paralelo a isso, o que está acontecendo? A gente tem uma sociedade hiperconectada e a gente tem uma sociedade muito ativista. Né? Então, a nova geração woke que está chegando e que não deixa passar nada, ela está ajudando o planeta, né, Está fiscalizando tá fiscalizando mesmo, em tempo real, né? Exatamente. Com vídeo, áudio, tudo. E né? tudo A que a geração gente Z, falou, total. exatamente. A gente tem uma geração Z que veio muito consciente, que veio em busca da justiça social, que veio em busca dos seus direitos. E a gente está com um prejuízo aí muito grande. Né? Então, a gente tem que correr atrás, porque o que a gente chamava de crise... Porque eu estou pagando o preço que o cara 100 anos atrás Exatamente. fez, E o que a gente então, chamava de crise climática, hoje é uma catástrofe ambiental. Não existe mais essa expressão. Já é tratado como catástrofe ambiental. Hoje, por exemplo, estamos no Rio e vai bater 40, estamos no inverno. Né? Então, assim, tudo isso está conectado. Tudo isso é para ontem, é urgente. E é por isso, né, que as empresas estão sendo chamadas para se adequarem, para se olharem para as suas práticas e, enfim, tomarem juízo, entre aspas. É mais ou menos isso. Acho que essa transformação ela acaba que ela vai acontecer de fora para dentro, né? Da perspectiva da empresa, assim. Porque quando a gente fala pelo bem ou pelo mal, certamente tem empresas muito bem intencionadas, com gestão, né? Você vê o Sistema B que está aí para mostrar que é possível você gerar lucro e você gerar impacto positivo na sociedade. Mas tem outras empresas que já vêm de uma trajetória aí de degradação, né, intensiva ali de uma atividade extrativista intensiva. Exatamente, o que eu ia dizer. E que talvez agora o fomento para essa transformação, para essa mudança de postura, vai chegar através de demandas que vêm do próprio público consumidor. O negócio então, deixa de ser sustentável exatamente. na parte econômica, até na parte de longo prazo. Porque agora tem risco reputacional. Exatamente. E o risco reputacional conta muito, porque ele é intangível. A gente não consegue medir. Uma coisa é você deixar de ter lucro um ano, você joga para o ano seguinte aquele prejuízo. E agora e o risco intangível, que ele é o risco reputacional, né? Exatamente. Que é tudo intangível, comunica. Você não consegue. E tudo comunica. Eu que trabalho em comunicação sempre falo, gente, tudo comunica. Como você fala, como você se veste. Exatamente. Então, isso acontece com a empresa. Então, o que a empresa está fazendo? A empresa dá a percepção, né? Por exemplo, pode falar o nome de empresa aqui? Propaganda? Pode falar. Então, por exemplo, uma Apple, né? Porque eu já vi gente com Apple tatuado. Uma vez eu estava em Nova York, o cara tem uma maçã tatuada. Mas por quê? Porque a reputação chegou num nível que ela extrapolou tanto... Que ela engaja. Exatamente, que ela engajou e que ele quer se parecer com aquilo. Então, ter uma maçã, naquela época que eu vi, significava o quê? Eu sou moderno, eu sou inovador. Quer dizer, a marca ela leva o atributo para o pessoal. Então, isso é de uma responsabilidade imensa, né? E eu acho que o conceito de ESG também está trazendo, né, na verdade, a aplicação da agenda, eu acho que foi muito sabido, assim, sabiamente determinado,
que hoje as empresas que não praticam, elas têm que explicar por que elas não praticam, né? Aquele conceito, ou Que é a você governança. pratica ou você Prestar, explica. Que é a governança, que é a Então, transparência. Quando vão surgindo, agora esse mês mesmo de agosto, no início de agosto, a CVM aqui no Brasil aceitou a recomendação da B3 de que as empresas que são listadas na Bolsa, elas passem a indicar se possuem na alta direção membros, Diversidade, né? mulheres ou pessoas que pertençam a camadas, né, subrepresentadas, né, comunidades subrepresentadas, indígenas, LGBTQIA+. E ela tem que indicar, você tem? Se não tem, por que você não tem? E aí, o porquê que você não tem, que é onde vem a motivação. Pô, se eu não tenho, eu vou ter que explicar por que eu não tenho. E aí, para eu explicar... Aí começa a passar pelo constrangimento. Eu não vou Exatamente. passar por esse constrangimento. Exatamente. Eu não vou arriscar minha reputação Exatamente. por conta de eu não estar atendendo uma prática que é uma prática social, né? Que, na verdade, quando a gente fala de diversidade, a gente vem muito em cima do S. Então, eu acho que isso talvez seja uma virada de chave. Por isso que a gente fala assim, vai ser pelo bem ou pelo mal? Que seja pelo mal, que seja pelo medo de arriscar a reputação, sim, mas sim. isso eu acho que faz muito sentido. E uma outra coisa que eu acho, quando a gente fala, né, do ISG, quando a gente faz essas traduções até mais literais, né, dos significados, eu acho que assim, para o público em geral, para a sociedade civil, né, para quem não está nesse meio, a gente está aqui, né, trabalhando, conversando, é entender que, na verdade, quando você fala do E, a gente está falando do planeta, né, É do isso. meio ambiente. Quando a gente fala do S, a gente está falando de pessoas. E quando a gente fala do G, que é a governança, que às vezes é um termo muito corporativo, mas que está totalmente relacionado com as posturas. Né? As Eu digo que é posturas atitude. tão- Eu que sempre ética, falo, né? governança, ética é principalmente atitude. ética, assim, Entendeu? É você não ter um gap entre o discurso e a prática. Exatamente. Então, quando vem a governança e os processos de governança, e já coloca as empresas ali que estavam fazendo greenwashing, né, na parede. Numa berlinda. Numa né? berlinda, exatamente. A partir de agora, a coisa é séria e você precisa provar. Então, os relatórios, né, eles passam a ter índices de sustentabilidade, porque as empresas, até a década de 80, o relatório delas era simplesmente relatar o que elas queriam. A gente, Não ninguém tinha nenhum questionava. critério, porque você não tinha nenhuma autoridade que fiscalizasse. aquilo. Exatamente. Então, vem o GRI, você começa a ter outros índices, né? Hoje você tem índices de sustentabilidade da ISE, né? Que é o índice de sustentabilidade da Bolsa, Sim. onde você precisa comprovar que você faz aquilo. Então, a governança... Entra muito a questão da qualidade das informações e dessas Exatamente. informações E serem, das evidências. serem né? auditáveis, serem... Isso, Então, isso entra muito no G também. Nas Exatamente. evidências. Porque me parece, Renata, a gente teve uma passagem juntos por grandes empresas, né? Por uma grande empresa, e Renata, tem uma história de grandes empresas que eram assim, essas coisas eram mais, dá para o RH resolver isso, assim, uma coisa, né? Pô, não me enche muito a responsabilidade social ali. Exatamente, Os E adivinhos. agora não, tá... Hoje é um tema transversal. Quando a gente vai falar de estratégia de comunicação para uma empresa, e ela muitas vezes o nível de maturidade é completamente diferente, né? Então, que você tem empresas muito grandes e aí a legislação também obriga, né? Senão você não consegue avançar. Mas tem empresas médias e pequenas que falam assim, eu quero ser ESG. Então, a gente tem que explicar que ser ESG, primeiro, tem que vir... É uma decisão, uma tomada de decisão. Ela tem que ser de verdade e ela tem que vir do líder. Ela tem que se praticar. Exatamente. Na cultura da Porque não organização. adianta se eu tenho um conselho que não é diverso e que não tem Exatamente. representatividade. Não adianta se eu contrato empresas que praticam trabalho escravo. Eu tenho que ter uma visão 360, Holística, olhar para a minha cadeia produtiva, E- toda a interface que eu tenho. E o ESG é muito diferente de uma empresa para outra. Então, assim, o primeiro passo ali do ESG é a matriz de materialidade, né? Então, entender para cada tipo de atividade ali, Quais de são as operação, quais externalidades são ali. exatamente os seus... Tanto como a empresa impacta o entorno e como o entorno impacta a empresa. Então, isso vai depender muito do tipo de cada empresa. E o primeiro estudo é esse, a gente Exato. vê o teu impacto, né? Me dá a tua matriz de materialidade para a gente poder, então, transformar isso em narrativas, em comunicação. E às vezes a gente até fala, não faz nada não. É melhor você não fazer agora, quando você estiver mais maduro, né? Começa patrocinando eventos enquanto você internamente não está conseguindo ter uma resposta, porque às vezes você coloca bumbum de fora, né? Eu tenho um evento que eu vou
colocar... Eu fui chamada, eu vou ter um stand. Eu falo, não, você não vai. Você vai passar vergonha. Então, né? Olha os outros stands, olha o que as outras empresas estão fazendo. Né? Então, é um processo de muita consciência e de responsabilidade. Sim, total. Dani, conta pra gente agora a sua trajetória, que você deu uma guinada na tua carreira, você trabalhava com direito, ligada a grandes empresas, grandes escritórios, big business, né? E aí, de repente, você vai para a Festa das Comadres, que é um e-commerce de produtos autorais e sustentáveis. Esse nome é maravilhoso. E agora a Gastromotiva, e como é que isso surgiu e como é que você deu vazão a essa tua paixão pelo empreendedorismo social? Foram alguns movimentos assim, bem interessantes, mas que são confluentes, né? São experiências que se acumulam e que são confluentes de alguma maneira. Assim. Né? Me formei em Direito, advogada, enfim, fiz toda aquela trajetória que ainda bem que eu consegui ser bem-sucedida nela. Trabalhei durante muito tempo no mercado financeiro e do mercado financeiro eu trabalhei durante muito tempo no financiamento de projetos. Então, quando você atua nessa área de financiamento de projetos, é muito interessante, é uma escola, porque você tem que ter uma conexão direta com as empresas, entender como as empresas se estruturam, se ela vai ter capacidade para conseguir fazer frente ao crédito que ela está tomando. Diligência. E lá atrás, quando eu comecei, né, no mercado financeiro, já tinham ali discussões, né, sobre governança corporativa, já tinham discussões sobre questões, principalmente no Brasil, eu trabalhei durante muito tempo com agronegócios, né, questões de reserva ambiental, comunidades indígenas, como eram tratados isso. Obviamente que era uma lente não tão aguçada como hoje se tem sobre esses temas, mas eram temas que já eram presentes e que faziam parte, na época, da avaliação de risco de crédito do banco. Né? Então, ali foi uma escola que me deu esse olhar do que é importante, do ponto de vista corporativo. Né? E ali era o auge, lá, meados do ano 2000, era o auge da questão da governança corporativa. Então, estava todo mundo com medo, né? Depois dos escândalos da Lehman Brothers, da Zero, estava todo mundo com medo ali de como que a gestão atuava naquela história, porque os gestores começaram a serem responsabilizados, né, por essas práticas. Eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil durante um tempo, trabalhando, enfim, em banco, e na minha volta eu resolvi dar uma mudança aí de cenário, porque queria ser mãe, queria ter uma vida pessoal mais presente, e foi quando eu decidi fazer uma primeira mudança ali, uma primeira transição de carreira. Pivotada. E aí eu fui para um outro lugar, fui para o lugar da gastronomia, que era uma coisa que eu adorava, e a gastronomia me levou para o empreendedorismo. E aí o empreendedorismo, com a Festa das Comadres, que foi essa empresa que eu criei com a minha comadre, foi uma escola maravilhosa, porque foi um outro olhar, um olhar que era totalmente fora da nossa zona de confronto, que era de empreender. Empreender, ainda que fosse numa escala menor, mas empreender que exigia comunicação, exigia planejamento financeiro, exigia processos, exigia... E a gente não vem de uma geração onde as mulheres foram incentivadas a serem empreendedoras. Eu fui fazer um curso também. Quando eu resolvi sair do mercado corporativo e abrir a Diversa, eu falei, será que eu sei empreender? Eu fiquei muito insegura em relação a isso. Eu falei, as pessoas, não, você é muito criativa. Eu falei, mas ser criativa é muito diferente do que ser empreendedora. Aí eu fui fazer vários cursos. Ser criativa e gerar lucro. Exatamente, eu tenho que gerar lucro, né? Então, eu fiquei muito insegura também e fui atrás de letramento, né? Para dar esse passo. Mas isso não era... Não vou nem falar quantos anos eu tenho aqui, mas nessa época todo mundo achou, nossa, você vai sair da segurança de uma empresa grande, né? Aquela coisa toda. Foi exatamente. E eu falei, eu acho que é isso que eu quero experimentar. Né? E você sabe que esse movimento, né? A gente vê que a gente não está sozinha, especialmente as mulheres, né? Porque por questões históricas, né? As mulheres sempre foram feitas para casar e ficar dentro de casa cuidando da família. Quando as mulheres decidem ir para a rua, empreender, seja trabalhando numa empresa, ou seja, tendo um próprio negócio, a história muda de figura. E, na época, com essa empresa que a gente abriu, da Festa das Comadres, a gente percebeu que, rapidamente, a gente conseguiu conquistar um público, que era um público de mães, gente como a gente, né? E, daquilo, eu falava assim, poxa,
eu tenho 300 mil seguidores, se cada um comprasse uma velhinha de R$1, eu ia estar bem no meu negócio, que não estava gerando lucro, alguma coisa estava acontecendo. Você estava com uma boa comunicação, exatamente, um conteúdo relevante para um grupo. Né? Exatamente. Aí até que veio uma luz divina. Eureka! Não, um amigo, Edmo Sayane, que virou para mim e falou assim, cara, você já percebeu que o lance de vocês não é produto? Que o lance de vocês é aspiracional? Que talvez vocês inspirem mulheres para falar sobre esse tema? E foi quando a gente teve essa virada de chave. Aí, quando o empreendedorismo veio mais claro para mim. E por que o empreendedorismo social? Porque eu via que a maioria daquelas mulheres que queriam empreender são mulheres que vêm de uma situação econômica muito vulnerável e que não tem outra alternativa, porque elas não tiveram oportunidades na base de acessar o mercado corporativo, de acessar boas oportunidades de trabalho. E a única saída que elas tinham era, de alguma maneira, vender alguma coisa, empreender. Ou elas fariam serviços domésticos, ou elas iriam atrás de vender um bolo, vender um padrão, né? O que não é, eu falo, tô romantizando o empreendedorismo. O vendedor de bala do sinal, né, ele não está empreendendo, ele está sobrevivendo. Exatamente. Né? Tem muitos sites, o que é empreender? Eu fiquei muito nessa discussão também, né? E é muito legal esse trabalho que vocês fazem, porque vocês dão a condição, o conhecimento, né, e a possibilidade das pessoas gerarem suas próprias rendas e serem protagonistas dos seus destinos, né? Enfim. É muito bacana. É S puro, né? Do ESG. Totalmente. É S puro, é S na veia. E aí, quando a gente se deu conta, né, que, na verdade, por mais aspiracional que fosse aquele trabalho, a gente via que tinha uma deficiência na base, que era na capacitação, na educação profissionalizante mesmo, né? Porque não adianta eu falar para a pessoa, olha, vai vender seu bolo, se ela não tem noções básicas de matemática, de finanças, né? Para saber se ela até está tendo lucro ou não. Se ela está né? comprando bem, se está saindo caro. E aí foi quando fiz um outro processo de mudança. A Festa das Comadres fechou, né, por outras razões, e a gente foi para o mercado entender. Eu abri a Ponte Neuf, que é a minha empresa hoje, né, que é a Ponte Nova. E aí eu falei, cara, como é que a gente conecta, né, essas pessoas com o mercado de trabalho, com o mercado... E comecei a fazer vários projetos, enfim, de consultoria, sempre olhando para esse lado da economia criativa, do empreendedorismo social, e ligado com questões ambientais, né, e sociais. E veio a oportunidade, em 2020, no auge da pandemia, de ir para a Gastromotiva. A Gastromotiva era a realização de um sonho, porque conversava com tudo que eu tinha de experiência até ali, né? Porque tinha a história da advogada do mercado financeiro que entendia um pouco do universo das empresas, tinha a apaixonada pela gastronomia, que estava num projeto que era ligado à comida, né? Ligado ao alimento como ferramenta de transformação social, e tinha o lado empreendedor, né? Que era de como que a Gastromotiva, ela fornece essas ferramentas de capacitação profissional, né? E também ela fornece as ferramentas para que as pessoas busquem essa oportunidade de trabalho. Então, ali era o melhor dos mundos. Explica o que é a gastronomia para o pessoal que não conhece. A Gastromotiva, a Gastromotiva ela é uma organização social que já tem 18 anos, onde eu tive a oportunidade, o privilégio de ficar durante 3 anos ali, como uma das lideranças de gestão. E ela atua hoje em 4 pilares, né? Tem o pilar da geração de renda, o pilar do meio ambiente e clima, né? Quando a gente fala de desperdício de alimentos. Tem o pilar do desenvolvimento humano, quando você pega essas pessoas e trazem para elas o senso de cidadania, o senso de pertencimento. E tem o pilar da educação. E essa educação, ela permeia não só o beneficiário direto, mas como toda a comunidade. Então, também tem uma mobilização comunitária. Em 2020, com a pandemia, a Gastromotiva teve que encerrar as atividades presenciais e pivotar o modelo de impacto. E foi justamente no ano que eu entrei, né, para a organização. E a gente criou um projeto novo chamado Cozinhas Solidárias, que é um projeto que hoje está em todo o Brasil, que são cozinhas de base comunitária, onde esses cozinheiros que são selecionados, eles passam por um processo de formação em cozinha, né? E eles distribuem refeições, eles produzem e distribuem refeições para o entorno da comunidade deles, porque o que a gente viu que a gente não bastava mais estar só no lado da geração de renda, e a gente precisava também atuar ativamente na segurança alimentar, né? Já que a gente estava passando por uma catástrofe, e hoje a gente tem a triste realidade que metade da população do Brasil vive em algum nível de insegurança alimentar. Então,
A Gastromotiva, ela desempenha esse papel de impacto direto, né? É uma organização de fim, né? De impacto finalístico ali, e vem desempenhando esse papel há 18 anos de forma brilhante, lá com a condução do Davi Hertz, que é o fundador. Eu, no início desse ano, saí da Gastromotiva e resolvi voltar para... Entendi que talvez o meu melhor papel, e foi o que eu desenvolvi na Gastromotiva, era como eu consigo fortalecer projetos e negócios de impacto para que eles consigam buscar o melhor recurso junto à iniciativa privada. E aí é onde eu entrei... A coisa do projeto, né? Exatamente. Aí é onde eu entrei... Faz a ponte. Que eu entrei de cabeça... Entrei de cabeça nesse nova. universo do investimento social privado, né? Porque hoje a filantropia corporativa era muito baseada ou em incentivos fiscais, que está tudo certo, existem, que bom que eles existem, ou em doações, cheques altos, baixos, médios, mas para doações muito pontuais, né? Às vezes para questões de assistência emergencial, mas não tinha ali uma visão de futuro. Como eu, como empresa, consigo justamente trabalhar junto com essas organizações, esses negócios de impacto social, para criar uma mudança sistêmica, né, catalítica ali na sociedade, né, uma coisa de longo prazo, perene, né, que acho que vem também do conceito da sustentabilidade, né, de você sustentar aquele impacto positivo. Sustentabilidade é consequência também. Exatamente. Eu não posso entregar uma ação por si só. Não, ela tem que ter desdobramentos, um né? desdobramento, ela tem que ter um um pouco legado. daquilo né? dar o peixe e ensina a pescar. Isso. Acho que é muito ter uma coisa que realmente... É legado, né? Porque quando a gente fala em mobilização de recursos, né, que era uma coisa que eu fazia muito pela Gastromotiva, de buscar esses recursos, eu vi que assim, não são só recursos financeiros, né? Hoje a gente precisa de recursos intelectuais, recursos humanos, né? A gente precisa de que tenha empresas que nos ajudem a conversar com governos, né, a incidir em políticas públicas, porque é um tripé. Assim, eu acho que o desenvolvimento sustentável, esse ecossistema, ele tem esses 3 principais setores, 4, né, que é o primeiro setor do governo, o segundo setor do mercado, né, econômico ali das empresas, tem o setor 2,5, né, que a gente chama dos negócios de impacto social, e o terceiro setor das organizações sociais. Eu acho que esse conjunto, esses que a gente chama as partes interessadas, né, que chamam de stakeholders, se eles não estiverem juntos, dificilmente você vai ter uma mudança sistêmica mesmo, né, de comportamento, de práticas, e que isso chegue na vida, transversal. no dia a dia das pessoas. A cultura tem que ser transversal. Né? Quando a gente vê as bicicletas na rua hoje, isso não era uma realidade há 10 anos atrás. Mas por que tem? Porque isso é graças a uma parceria entre o governo, que autorizou, que isso é um item de mobilidade urbana, uma empresa que quis bancar essa história e uma organização social que chegou com a ideia, olha, vamos aqui criar um método de mobilidade urbana que seja menos danoso ao meio ambiente, que seja acessível às pessoas. E a empresa, quando toma essa decisão, a percepção de reputação dela vai lá em cima. É uma marca que você olha a bicicleta, você já sabe de quem é. Né? Faz a associação imediata. Né? Então, exatamente. As coisas estão muito atreladas. E isso, quando você falou da intersetorialidade, né? É o que acontece hoje também com a questão da sustentabilidade corporativa. Há tempos atrás, esse era um tema, era uma pauta da área de responsabilidade social. E hoje não. Hoje isso é uma pauta da empresa. Estratégica é uma estratégia do negócio. Então, eu chamo o jurídico para me apoiar, eu chamo o RH para revisitar as minhas práticas, as minhas contratações, para fazer um censo de diversidade, para ver se eu tenho representatividade, se eu estou olhando para todos os públicos. Eu chamo outras áreas, eu abro um canal de denúncia, para que eu saiba o que está acontecendo dentro da minha empresa, para ver se eu tenho esse gap entre a atitude e a fala. E eu chamo a comunicação. E digo, comunicação me ajuda, porque todo mundo aqui dentro precisa saber o que a gente está fazendo e precisa nos defender e sair daqui, porque o funcionário ele pisou na calçada, né? Ele já vira um cidadão comum, ele tira o crachá, né? E aí ele tem que levar o que ele aprendeu aqui dentro lá para fora. Então, hoje não tem mais isso. Lá fora eu sou de um jeito, aqui dentro eu sou de outro. É uma grande simbiose. Está tudo misturado ao mesmo tempo. Está tudo junto e misturado, entendeu? A transversalidade
é uma das palavras do momento, né? Tudo é transversal. Hoje você tem um celular, que eu digo que o celular é a extensão do corpo das pessoas, né? A pessoa anda com o celular na mão, então ele já faz parte. E você está aqui recebendo notícias, compartilhando, clicando, sendo ativista. Tem o clique ativismo, né? Você está sendo ativista, dentro do ônibus você está ativando. Está tudo junto ao mesmo tempo agora. Total. Isaac, tua história. Você é engenheiro naval de formação, mas é um cara que gosta de tecnologias disruptivas e que geram impacto positivo. Morou 3 anos em Israel, um país que é berço de celeiro de startups, é o segundo maior lugar em número de startups, só perde para o Vale do Silício. Então, fala para a gente um pouco sobre essa experiência e o que você viu em termos de tecnologias voltadas para o ESG, práticas ambientais, sustentabilidade. Não, legal, Beto. Primeiro também, voltando um pouco, prazer estar aqui. Realmente agradeço de novo o convite. E é muito isso, assim, né? Eu sempre fui um cara mais de exatas mesmo. Então, assim, sempre quis fazer engenharia, gostava de tecnologias, assim, coisas mais complexas mesmo. E aí acabei escolhendo as que mais complexas de todas. Né? Ele tem cara de nerd. Decidi fazer a coisa mais complexa do mundo, né? Que é engenharia naval. E aí, acho que assim, um curso muito interessante, o que mais eu acho que aprendi disso. Para quem não sabe, engenharia naval constrói navios, plataformas, enfim. Qualquer coisa no oceano, basicamente. Agora é eólico offshore também, tudo que está indo para o oceano. E acho que assim, o principal que eu levei disso também é muito essa visão holística. Porque se você pensar, cara, um navio é um prédio que está no mar, que tem que flutuar e que tem equipamentos elétricos. Tem cozinha, né? Cozinha, que tem pessoas, então não pode afundar, então não pode balançar muito também, senão o pessoal vai passar mal. Então, assim, te dá muito essa visão, assim, porque você muda uma coisa, você muda tudo. Você muda o formato do casco, então acho que Você vai se adequando, né, o tempo inteiro. Exatamente. Você vê, cara, você vai ver um fluxograma ali de um projeto de engenharia naval, uma coisa bizarra, assim, porque você mexe uma coisa e tá tudo correlacionado. Então, muito isso até da transversalidade que você falou, acho que tem muito a ver. Então, acho que eu peguei muito isso, assim, realmente, da engenharia. E aí, por acaso, assim, eu fui fazer um programa acadêmico, profissional em Israel, que a princípio era de 2, 3 meses, e eu acabei ficando 3 anos lá. Então, muito que você falou, assim, cara, Israel realmente é o país da inovação, assim, só perde para o Vale do Silício, que a gente está falando de um país. Então, embora seja um país pequeno, é um dos maiores polos do mundo de inovação, assim, per capita, com certeza. Então, assim, tive a oportunidade realmente de estar imerso ali no maior ecossistema do mundo de inovação e acabei entrando muito para o Clean Tech, com essa pegada de fazer alguma coisa que realmente gera um impacto, enfim. E aí eu trabalhei muito realmente com empresas de tecnologia de energia renovável. Então, trabalhei tanto na SolarEdge, que é uma empresa de energia solar, e inclusive me arrependo de não ter comprado ação na época, porque era $30, agora é $300, o negócio foi tipo Bitcoin. E trabalhei onde eu fiquei mais tempo também na EcoWave Power, que aí é uma startup mais inovadora de energia renovável das ondas do mar. Legal. Legal isso. Uau. E aí, então, assim, tive a oportunidade realmente, cara, de me inserir totalmente nesse mundo, mais de clean techs mesmo. E, enfim, até esse ambiente da cultura, né, do israelense. O israelense é bem duro, né, algumas coisas, assim, acho que você aprende muito com isso. Eu até brinco, eu não teria me dado esse emprego, eu não teria dado para um moleque de 20 anos que chegou ali e fala, cara, pega aí e toca metade do mundo agora, do desenvolvimento de negócios, falando com os maiores portos, empresas de eletricidade, governos. A gente era muito policy maker ali, né, principalmente na empresa, na startup de energia das ondas, um negócio super inovador. É tipo você pegar a primeira empresa de energia solar há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Então, aprendi muito com isso, me deu uma responsabilidade gigantesca, é muito assim, do israelense, né? Vai, faz e depois você aprende e se vira. Então, acho que aprendi muito com isso. E, bom, foi essa experiência, então, incrível, assim. E aí eu comecei a estudar muito sobre o assunto, sobre mudanças climáticas, e aí nisso voltei para o Brasil, que eu tinha que terminar a faculdade também, já estava 3 anos lá fora. E aí, nesse meio tempo também fui para a Espanha, voltei, fui estudar um pouco de engenharia de energia lá, mas fiquei principalmente em Israel. E aí, quando eu voltei para o Brasil, voltei tocando as atividades da startup de energia das ondas do mar, tocando as atividades aqui na América Latina. E aí, mas já estava muito com essa ideia realmente de empreender, de ter algum negócio próprio aqui no Brasil, trazendo tudo que eu absorvi, né, de Israel, e implementar isso numa tecnologia que realmente gerasse um impacto aqui. E aí, enfim, vinha conversando com muitos amigos, muitas pessoas queriam abrir negócios, chegavam com ideias, assim, nada brilhava muito o meu olho,
até que eu conversei com o pessoal, o Guto, que você conhece também, né? Enfim, e alguns outros sócios, e a gente, cara, decidiu entrar de cara e fundar a Atmos, que é uma startup de compensação ambiental. Então, a gente estava analisando muito o mercado, sabia que a gente começou muito focado no crédito de carbono, que a gente sabia que o Brasil tinha um potencial gigantesco desse mercado, mas a gente começou a olhar também o potencial dos outros ativos ambientais e pensando nessa visão holística disso que a gente estava falando. Então, por exemplo, créditos de reciclagem, ou créditos de energia renovável, outros ativos que são de igual ou maior importância. Então, assim, o plástico que vai parar no oceano também é um impacto gigantesco que também tem que ser solucionado de alguma forma. Então, a gente fez isso de realmente acabar unindo esses diferentes ativos numa solução ali, gerando compensação, um one-stop shop que a gente chama, né? Em que a gente reúne todos os diferentes impactos em um único lugar, de certa forma. Como é que tá? Explica para o nosso ouvinte, espectador, como é que que é essa coisa do crédito de carbono? Fala para alguém que nunca escutou falar sobre isso. Cara, o crédito de carbono, o princípio é sempre o mesmo, né? Um crédito de carbono é uma tonelada de dióxido de carbono equivalente, né? Porque tem diversos gases de efeito estufa e você normalmente padroniza em dióxido de carbono do potencial de aquecimento global. Metano, sei lá. Exato. Mas o metano, por exemplo, tem 20, 30 vezes o potencial do dióxido de carbono e você faz uma compensação. Exatamente, um ajuste. Exato. Inclusive, tem até relacionado com resíduos orgânicos, isso, né? Exatamente. O Brasil tem 2.500 lixões. Teve vocês lembram disso? Há pouco tempo, até no jornal aqui da Band, falou que teve um incêndio ali Teve uma explosão ali, né? Uma explosão, cara, porque estava lá e metano, porque era um lixão ali. Esses lixões são perigosíssimos. São os passivos, né? Que a gente tem passivo para tudo que é lado. E existe uma indústria, né? Que famílias e famílias que dependem que disso. vivem, dos lixão, pois é. Aqui no Rio tem uma comunidade... Você para pensar, porque os impactos que isso gera ali no entorno... Só um parêntese aqui, te interrompendo, mas acho que vale a pena falar dessa coisa do lixão, até porque eu acho que é um exemplo que está muito também no cotidiano das pessoas. Quem está ouvindo, a gente vai conseguir fazer essa associação, né? Se pensar Jardim Gramacho, né? Que ficou muito famoso por toda aquela exposição que teve, o Vic Muniz fez, né? Lixo extraordinário. Filme. Mas Jardim Gramacho, que foi fechado, né, o lixão, mas hoje existe ali um outro lixão clandestino, né? E famílias que vivem daquele lixo, de catar aquele lixo ali. Na Gastimotiva, a gente apoia uma comunidade, que é a AJA, que funciona numa comunidade chamada Quatro Rodas, ali em Duque de Caxias, que são 220 famílias. 220 famílias que dependem daquele lixão para sobreviver, com uma renda mensal de R$200. E aí, muitas crianças, mães, que são mães aos 14 anos e que são avós aos 30. Caramba. E aí vai perpetuando aquela corrente. E aí, por que eu estou falando disso? Porque um dos impactos, obviamente, do grande passivo que estão esses lixos é justamente a contaminação do solo. Então, lá naquela comunidade, eles não têm como fazer, ter água. Acabam os recursos em água. Por quê? Não tem um sistema, como é uma comunidade clandestina, não tem os serviços básicos de saneamento que chegam até lá, né? Não podem cavar poços artesanais, porque o lençol freático está completamente contaminado. Dependem de comprar carros-pipas que chegam lá, que é caro, e a água pode ser de duvidosa, procedência. Então, Aí você vê como está relacionado tudo total, está ambiental, relacionado. social. Exatamente. Então, assim, como que as coisas se perfeito. conectam totalmente. E o lixo, ele só está lá porque, de alguma maneira, existe uma falta de consciência de quem produz aquele lixo. E somos todos nós aqui. Sim. Né? Todos nós. Todos nós temos responsabilidade sobre o lixão. Né? Sim. De alguma maneira. Começa na nossa casa, no nosso prédio, no sistema, nas empresas e tal. Chegará um dia, eu falo sempre isso, que a gente não vai mais falar a palavra lixo, a gente vai falar resíduo. Né? Vai chegar esse dia. E quando ele fala que a empresa dele hoje trabalha no mecanismo de mensurar e, de alguma maneira, buscar formas de compensar esses resíduos, eu acho que hoje já temos muita oferta de crédito de carbono, mas temos pouquíssimos, né? Inclusive, eu desconheci, inclusive, né? Quando ele falou agora aqui, eu já falei, opa, peraí. Não, e muita gente não sabe, mas é um mercado que já é regulado. O mercado de crédito de reciclagem. Então, já a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi instituída em 2010, e depois diversos decretos, inclusive saiu um decreto mais importante agora, no início do ano, que instituiu, de fato, os créditos de reciclagem. Então, muitas empresas, inclusive, já têm metas obrigatórias, todas as
fabricantes, comerciantes, distribuidoras de embalagens ou de produtos embalados, elas têm metas anuais que elas têm que cumprir de logística reversa, né? Então, por exemplo, não vou citar nomes de empresas, mas, por exemplo, pega uma grande empresa de refrigerante, de produtos de limpeza, por exemplo. Ela coloca milhões e milhões de toneladas de plástico, de papel também, dependendo, enfim. No meio ambiente, ela tem que garantir 22% da logística reversa de materiais, da Tem que reciclagem. voltar. Aham. Ela vai bater de porta em cada cliente pedindo, me devolve aqui a sua garrafa PET. Não tem como, é totalmente inviável. Então, para isso que existe a compensação, entendeu? Para isso que existem os créditos de reciclagem. Em vez de ela bater de porta em cada um e pedir, me devolve aqui que eu vou reciclar, ela incentiva uma cadeia que já existe e faz com que dê mais estrutura, que dê mais reconhecimento, que, enfim, consiga remunerar e acaba tendo um impacto social também, porque você está dando um incentivo econômico ali para o catador, É como a reciclagem de alumínio, né? Eu trabalhei a para latinha, a Abralatas, né? Que o Brasil é o Brasil é referência era o alumínio. campeão mundial, E é graças aos catadores. mas a razão é que não é tão bonita, né? É por Dos catadores. É para vira Sim. sustento. No Japão é quase isso, mas ninguém é profissional, ninguém Na depende. Turquia, a economia dos catadores de lixo é uma coisa absurda. Pois é. Brasil, mais de 99% do alumínio. Não tem, você não vê lá, tinha... Mas é uma exceção, porque se você pegar o resto, se pegar a média dos resíduos recicláveis, o quanto que é reciclado, está entre 3% e 5%. É muito pouco. É muito pouco. Isso, é muito Eu pouco. tenho uma experiência que eu queria até contar aqui de uma empresa que eu trabalhei. Eu morei um tempo na Suíça. E quando eu cheguei na Suíça, eu levei um susto. Eu ganhei uma cartilha do lixo. Uma cartilha. 45 tipos de lixo para eu separar durante o ano. E todos os moradores recebem essa cartilha. Você, moro na parte sul, moro na parte norte, você coloca aquilo para você se organizar. Obviamente, você separa na sua casa 15 tipos de lixo e ao longo do ano, agora esse mês é o mês do tecido, agora eletrônicos, e aí esses outros lixos eles estão mais organizados, por isso que a gente coloca essa tabela. E aí eu cheguei no Brasil, voltei a trabalhar no mercado corporativo, consciência é uma coisa complicada. E aí você volta a misturar tudo de novo, fica louca, né? Gente, não consigo fazer isso. É um não hábito. consigo. É um hábito. Né? Quando eu cheguei Você lá, eu se falei. sente mal ali. Eu cheguei lá, eu falei, gente, eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade de separar 13 lixos. Daqui a pouco você se organiza e coloca no carro, coloca um gradil. E aí eu voltei para o mercado corporativo, estou ali fazendo uma hora extra. E a gente tinha, né, nossas caçambinhas, a verde, a amarela, a vermelha e tal. Aí vem a moça com um sacão preto Isso é muito... e mistura tudo. Exato. Essa pra mim é a minha dor. Gente, Minha dor eu é estava essa. ali trabalhando e observando, né? Porque o lixo virou uma questão depois que eu tenho essa cartilha guardada até hoje, eu mostro para as pessoas, isso virou um caso pitoresco. E aí eu olhei aquilo e eu fiquei desesperada. No dia seguinte, eu fui lá na administração predial e tal, quero saber quem é que cuida do lixo. E aí eu descobri uma universidade do lixo, que na época com o Lupe tinha essa É universidade. fantástico esse projeto deles. Que é um projeto fantástico, mas é para os catadores, né? É. Então, assim, a nossa cidade, ela não tem capacidade para reciclar. Então, o grande ator da reciclagem ainda é o catador. Exatamente. Mas eu me lembro, assim, quando ela misturou, porque eu estava voltando tão fresquinha, né? Eu ia fazer uma grande revolução na empresa, né? Sobre os plásticos e tal. E aí, a primeira coisa, o primeiro dia que eu vi foi isso. Mas Então, isso, tá vendo? É uma das práticas que as empresas precisam ter, né? Realmente. Isso é uma prática isso de é uma ação de conscientização, ponta a de ponta letramento ali. mesmo. Sim, ó. isso, com certeza. Porque a pessoa que está né, tá recolhendo lixo, coitada, talvez ela não tenha noção dessa ela não dimensão. tem nenhuma noção É. dessa dimensão. E eu vejo que isso agora está mudando e positivamente, né? Tem um perfil no Instagram que eu sigo, que é de uma catadora de lixo, que ela faz o maior sucesso, porque ela explica, né? E ela dá uma explicação exatamente o que é PP, o que é, o que pode, o que não pode. E aí a minha filha de 11 anos falou assim, eu sigo ela também. Eu achei tão interessante. Ai, que massa. Minha filha foi no passeio da escola e conheceu esses catadores e traz essa consciência para dentro de casa. Mas, quando a gente fala em resíduo, eu fico pensando assim, se a gente for... imagina que tenha esses números, né, Isaac? Assim, o quanto desses resíduos a responsabilidade está dentro das nossas casas? Do que Sim. vai para os lixos, né? Sim. Porque Sim, é uma responsabilidade isso de pensa ponta até a na ponta. questão do O consumidor desperdício de final, alimentos. A gente desperdiça o consumidor tudo, final está totalmente fazendo parte dessa responsabilidade. Quando a gente fala em desperdício de alimentos, então, para mim é um choque, porque a gente sempre achou que
estava na ponta da produção, né, que desperdiça muito, né, que tem muita perda, né, na produção. Imaginar que só do mar, né, dos pescados, 30% do que é retirado do mar Já vira não- lixo. Já virou É, é. lixo. Antes de ir para venda, Já virou você ver como tá você tira, relacionado. você mata 30%. Esse resíduo orgânico que a gente desperdiça e que vai parar no lixão gera metano depois. Exatamente, que é um gás muito pior do que o dióxido de carbono. Assim, tudo conectado, assim, de novo. entendeu? É Então, impressionante, né? Mas, Isaac, você acha que está avançando? Você falou que tem uma lei que saiu, uma diretriz, que está avançando. sim, é um mercado que vai explodir, assim, com certeza. Só que é um mercado muito mais incipiente do que o mercado de carbono, o mercado de reciclagem. Assim, o mercado de carbono tem muito mais esse apelo porque a gente faz uma conexão muito mais direta, né? A gente, mudanças climáticas, emergência climática, aumento dos gases de efeito estufa, essa é a primeira coisa que você pensa, cara, temos que reduzir carbono. Mas quando você vê, tá tudo conectado, entendeu? E os resíduos, com certeza, é um mercado que vai crescer muito, mas ainda são players que estão surgindo, muito mais recentes, enfim, a gente tá entrando muito mais de first mover ali, né? Dos primeiros também nesse mercado. Entendi. No nosso mercado de comunicação, a Diversa também faz eventos, né? E eu tenho ficado bastante feliz com o interesse das empresas em conhecer a lógica dos eventos sustentáveis. Hoje existe uma ISO, a ISO 20121, que é uma ISO destinada para eventos sustentáveis. E aí, respeitando o tripé social, ambiental e econômico, né? Então, Legal. estamos avançando. Essa era a minha última pergunta, que a gente já está com o tempo estourado. Queria um minutinho de cada um, falando sobre o que acha que, como o Brasil está, né, em relação a isso, você que já está nessa militância já há um tempo, está melhorando, o que você acha, quais são as práticas sociais, ambientais e de governança que você acha mais importantes, que devem ser o foco, assim? Eu acho que o Brasil o mundo de alguma maneira, por mais que a gente veja tanta notícia ruim, né, tanta catástrofe, mas acho que a gente teve avanços consideráveis, né? Pensa assim, dentro da nossa roda de conversa, assim, questões que não eram discutidas, a gente não sabia nem a diferença do que era resíduo, o que é carbono, né? Ninguém estava olhando para se ia separar o lixo ou não separar o lixo. Né? São hábitos que estão sendo incorporados na sociedade e que vêm muito dessa agenda da sustentabilidade, seja ESG, o que for, mas assim, eu acho que são hábitos que demonstram assim, um interesse que está crescente das pessoas em estarem dentro desse jogo. Né? Acho Então, que eles estão vendo que eles estão dentro dessa história. Exatamente, que a gente está. Vai voltar. E que vai entendeu? voltar. Então, assim, volto, né, lá, aquela primeira questão, quando a gente falou se é para o bem ou para o mal, essas mudanças vão acontecer e que bom que elas aconteçam. Né? Então, por exemplo, a mobilidade urbana, quando você vê a questão, né, dos transportes alternativos, isso é uma coisa maravilhosa, porque não só do ponto de vista ambiental, que, né, agradece, mas também do ponto de vista social de inclusão, das pessoas poderem se movimentar dentro da cidade. Né? Não é todo mundo. O transporte público, infelizmente, ainda é caro, no Rio de Janeiro. Então, isso é uma maneira de você facilitar. Outras práticas da diversidade, né, de você ter essas agora, ver órgãos reguladores trazendo isso. Olha, se você não tiver mulher no seu conselho de administração, você tem que explicar por que você não tem. Ou, o que também determina uma mudança de postura das empresas, é que antes a figura do CEO, né, do diretor executivo, ele era demandado por lucro, demandado por resultados financeiros. E hoje vem o órgão regulador, não, você tem que me mostrar aí qual é a parte da remuneração variável do seu diretor executivo, que ele tem que atender metas voltadas para a agenda ESG. Então, essas mudanças, é uma mudança de paradigma, né? Então, eu vejo assim como uma forma positiva. E eu quero acreditar que, quando a gente fala do nosso dia a dia, né, nós, pessoas comuns, assim, que vivemos em sociedade, é uma mudança de hábito. É uma mudança de hábito que está não só em reciclar o lixo, está até na nossa postura como pessoa. Né? A gente está perdendo gentileza, a gente está perdendo cortesia, a gente está perdendo empatia. Né? Que essa nova onda traga para a gente essa consciência de que a gente precisa olhar para o outro e ver que a gente depende dele para a gente sobreviver. E a gente precisa ser cortês, gentil. Né? Eu vejo nas novas gerações, eu vejo uma consciência bem vejo. maior do que a gente na nossa idade, assim, né? Na questão idade de dele. gênero, eu vejo nos meus filhos, isso é uma questão
que já tá, que Tranquilaça, não é. totalmente Gente, É, eu trato tem é, saúde, é, não tem é. discussão. Eles acham esquisito se a gente... Exato. Ah, você não acha isso esquisito? Que esquisito por quê? É como se fosse de Exatamente. escravidão Isso, há 200 anos exatamente. atrás. E muitas vezes eu fui corrigida, inclusive, pelo meu filho, sem perceber. Né? Muitas. Fiz algum comentário e... Peraí, mãe, você está sendo desrespeitosa. Ele falava, qual era a palavra? Agora eu até esqueci. É preconceituosa. Ele falava, você é muito preconceituosa. E eu falava, como eu sou preconceituosa? Eu não me vejo de nenhuma forma preconceituosa. E, de fato... Às vezes até palavras que já são no vocabulário natural. E a gente, aí quando vai ver a origem da palavra, Pô, você vê não, que é, tá não. conectado com outra... E a gente nem para pensar. assim. Mas eles tiveram outros inputs. Claro, é uma camada, né? A gente tá falando de Brasil, a gente está falando de um país de terceiro mundo, né? Com tantas mazelas. Mas a gente tem que caminhar. E o mundo está caminhando para isso, né? O Não Existe Planeta B, todo mundo já entendeu que não existe. Hoje, em 2015, foi lançada a Agenda 2030 com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Que são 17 objetivos que tratam de como o mundo precisa se organizar, né? E tem metas estabelecidas para que o mundo, e aí não é Brasil, né? É o mundo comece a rodar e a funcionar Hoje, de em melhor teoria, a gente já maneira. precisaria de quase 2 planetas. ali. Exatamente, a gente já está Passou aí, foi semana passada, retrasado o dia de sobrecarga o dia da Terra. sobrecarga, Exato. né? Enfim, a gente está ali. E aí eu vejo meu filho, aos 15 anos de idade, fazendo um trabalho de grupo em casa, discutindo cidades inteligentes e discutindo os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, eu fiquei muito feliz, né? Eu não estava sabendo disso. Eu falei, poxa, que bacana, né? E aí eles estavam lá já criando, o trabalho era já criar uma cidade, né, inteligente Sustentável. e que fosse sustentável, né? Legal. Então, achei bem legal. Então, eu tenho muita esperança e esperança é o que me move na vida, né? Também. Então, Isso aí. Isaac, e você? Não, eu também acho mais jovem aí. Inovador. Gen Z! Temos um representante da geração Z. Sim. Não, eu acho que assim, o Brasil realmente tem muita oportunidade. O Brasil é o país das oportunidades e a gente, às vezes, cara, para pensar, a gente tem 40% das florestas tropicais do mundo, 25% da produção mundial de biocombustíveis, uma matriz energética super limpa comparado com o resto, principalmente matriz elétrica que está dentro, né, da energia. Matriz elétrica de em torno de 90% de energia renovável. Principalmente de hidrelétrica, né, que tem essas questões se é Sim. limpo ou se não é, mas enfim, comparado com o mundo, a gente está muito na frente e tem perspectivas muito boas, que nem a Dani falou, enfim, a Renata também, acho que o governo também alinhados, entidades reguladoras, enfim, a gente vê essas Isso é legal. políticas. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que a gente mencionou, os créditos de reciclagem. Tem o mercado de carbono também, em processo bem avançado de regulamentação agora. Então, no mesmo modelo que já existe, por exemplo, na Europa, na Califórnia, na China. Então, em breve deve sair aqui também o Cap and Trade, né, aquele modelo padrão de mercado de carbono. Então, assim, acho que as perspectivas são muito boas, hidrogênio verde, eólico offshore expandindo. Então, cara, a gente pode ficar aqui uma hora falando de realmente tudo que o Brasil tem um potencial O governo gigante. lançou agora essa semana, né, semana passada, né, uma política direcionada para a economia de impacto, que isso é um avanço, É um avanço absurdo. enorme assim nessa agenda de impacto social, atrelado com o negócio, porque que as pessoas falam assim, poxa, mas eu não tenho tempo para ser só ONG, né? Eu preciso ganhar dinheiro. Então, não vamos ganhar dinheiro, mas vamos impactar positivamente. Então, isso também é um nicho que eu acredito totalmente que seja o futuro. Assim, eu acho que o futuro são os negócios de impacto social. Assim, na minha perspectiva de futuro mesmo, né? De como eu vejo o mundo se Eu acho que colocando. os negócios que não são, deixam de ser sustentáveis. Deixa de ser no médio, sustentável. no médio e Não longo vai ter prazo não vão como. existir. É. Não vão existir. Assim, tem até uma pesquisa do Itaú, que saiu recentemente lá, que eles fizeram uma pesquisa, mostraram as principais empresas do Brasil, do índice Bovespa, tendendo a zero até 2050, se elas não alterarem os modelos de negócio. Então, isso que a gente fala do mercado financeiro, já olhando para isso também. A enfim. sociedade mudou enormemente. Então, a sociedade não vai mais permitir, Exatamente, né, que as a empresas sociedade. digam uma coisa, façam outra. Né? De fora pra Não dentro. permite mais esses Com escândalos. certeza, com certeza. E aí a gente tem essa figura do ativista, né? Que hoje em dia você vai e fala, não tem editoria mais, né? A Isso, pessoa é direto, vai lá, é direto. direto, A gente tem uma direto. Greta que É, vai lá, faz é greve isso. e tal. É. Ela vai e fala, e o mundo inteiro ao mesmo tempo. Tá tudo conectado, né? O mundo inteiro ao mesmo tempo tá vendo tudo. Uma coisa também que eu acho bem interessante, só mais uns minutinhos aqui, que eu tenho um grande amigo, enfim, que é CEO de uma empresa, e ele falou assim, olha, eu tô com dificuldade de contratar
porque eu estou com uma rotatividade, porque as pessoas estão vendo que a gente não está conseguindo se adequar a essa agenda, as pessoas estão indo embora. Caramba. Então, assim, uma mudança de postura até dos colaboradores das empresas. A palavra confiança, Que é ela, isso, ela é assim, fundamental. Porque muda essa relação de trabalho Claro, também. claro. Isso é Com onde certeza. vai ser a virada da chave, porque eu não quero trabalhar. Eu vou escolher com quem eu quero trabalhar. Eu não quero trabalhar numa Eu quero me empresa que não associar a seja isso, diversa, que não inclua, que não esteja olhando para essas questões sociais, ambientais, econômicas de uma maneira associada, colaborativa. Quem nunca sonhou em trabalhar naquela grande empresa, né? E hoje você... Não, eu não quero trabalhar nessa empresa. Ainda mais essa geração Essa mais geração, jovem, não eles tem- escolhem Eu onde não eles querem quero, trabalhar. não é aspiração. Eu não Exatamente. tenho Quero se aspiração sentir nenhuma. bem, num ambiente legal. Para trabalhar né? nessa empresa. Isso é mais um incentivo, isso é mais uma maneira de cobrar essa mudança de postura, né? Então, eu acredito que vai ter, eu acho que vai ter, infelizmente, a gente também tem um cenário de escassez, né, que já está presente, fome no Brasil, escassez na Europa, a questão do alimento é uma coisa que muito tá séria. que é séria e está É uma questão gritante. séria. Né? Se as pessoas não se alimentarem, elas não sobrevivem. Então, vai mudar. Eu acho que é um caminho sem volta. Não tem. Consciência é o caminho sem volta. Infelizmente, a gente aqui estamos sem volta, mas estamos muito mais otimistas do que começamos. Adorei esse papo maravilhoso com esses três feras, com a Renata, com o Isaac e com a Dani. Esse foi o Rio ETEC, a gente está falando sobre ESG e a gente volta na semana que vem com outro assunto. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito Obrigado, obrigado, Roberto. Roberto. Obrigado ao Vinícius lá, pilotando as Obrigada, máquinas. Vinícius. Até a próxima. Valeu, Vinícius.